Hoje a gente vai falar quais são as 10 principais causas de morte no Brasil e o impacto que a pandemia de Covid vai ter nas causas de morte no futuro. Vem comigo! Boas-vindas para todo mundo, meu nome é Lucas Nóbrega, sou médico administrador e aqui no canal a gente fala sobre medicina, sistema de saúde e o impacto sobre todos nós, pacientes. Hoje a recepção é um pouco menos animada devido ao dia de hoje, que é o dia de finados. Em respeito a todas as pessoas que perderam parentes, colegas ou familiares próximos à pandemia de Covid, a gente presta aqui a nossa homenagem para todas as pessoas, meus pêsames, se você perder alguém próximo, e ao mesmo tempo homenagem para os profissionais de saúde que se empenharam tanto no combate e na atenção a todos os pacientes devido a essa pandemia de Covid do último ano. Então hoje a gente vai falar aqui sobre quais são as causas principais de morte no Brasil, quais foram as causas nos últimos anos, e a gente vai fazer uma estimativa do impacto da pandemia de Covid nessas causas de morte. Então a gente vai primeiro olhar então quais são as atuais causas de morte no Brasil. A gente foi direto na fonte, então foi no site do DataSUS, puxou as informações, obteve as informações classificadas, inclusive dá uma olhadinha no link da descrição se você quiser olhar a fonte que a gente obteve os dados do DataSUS, e acompanha a gente que a gente vai ainda ensinar como obter esses dados direto na fonte, no DataSUS, como usar o programa. Então, basicamente, essas informações são disponibilizadas publicamente no Brasil todo, quais são as causas de mortes. E a gente tem os dados desde da década de 70 até mais recentemente 2019. A gente não tem ainda os dados de causa de morte do ano de 2020 e do ano de 2021. Então, por isso, esse gráfico que a gente acabou de fazer e elaborar especialmente para esse vídeo, a gente consegue ter as informações de 2015 até 2019. Então vamos dar uma olhadinha e a gente consegue verificar através desse gráfico que não teve uma grande diferença e uma grande mudança das principais causas de morte de 2015 até 2019. Então o gráfico é o número de pessoas que morreram no Brasil por cada causa de morte e tem a descrição pelo capítulo do CID-10. O capítulo do CID-10 nada mais é do que uma classificação internacional das doenças, e a 10ª edição dessa classificação. Então, existe um código internacional que é utilizado para definir a causa-morte, que o médico, quando faz a declaração de óbito, ele preenche qual foi a causa básica de morte. Então, essa causa básica é o que a gente está vendo aqui no gráfico, tá? Então, a gente tem no eixo da vertical, no eixo Y, o número de pessoas que morreram. Então, tem ali 100 mil, 200 mil, 300 mil, 400 mil. E no eixo X, que é o eixo da horizontal, a gente tem o ano de falecimento. Então, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019, porque os dados que a gente tem no DataSUS são atualizados até só 2019. Então, se a gente olhar lá a primeira linha em azul em cima, é o 9º capítulo do CID, que são as doenças do aparelho circulatório. Então, entram aqui as doenças relacionadas tanto ao coração quanto ao sistema cardiovascular, incluindo os acidentes vasculares cerebrais, os chamados derrames, né, que as pessoas falam popularmente, quanto os infartos, que são os ataques cardíacos relacionados ao coração. Então, a primeira causa de morte, tanto de 2015 até 2019, disparado em torno de 350 mil, mais ou menos, né, como dá a ver pelo gráfico, são as doenças do aparelho circulatório. Segunda causa de morte, com leve aumento ao longo dos anos, acima de 200 mil pessoas morrendo, então, aqui no Brasil, são as neoplasias, os tumores, os chamados popularmente de cânceres, aí incluem todos eles. Terceira causa de morte, a gente vê que existe uma competição que fica alternando entre a terceira ali, que é a amarela, a doenças do aparelho respiratório, e a quarta, que é a que está em verde, que são as causas externas de morbidade e mortalidade. E a quinta, as doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas. Se a gente olhar onde que está as doenças endócrinas metabólicas do gráfico, a gente olha que ela está embaixo dos 100 mil em laranja. Então, é muito comum no Brasil a gente falar quais são as 5 principais causas de morte, que são, então, as do aparelho circulatório, as neoplasias, as doenças do aparelho respiratório, as causas externas e as doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas. A gente não fala quais são as 10 primeiras, porque se você olhar lá no gráfico, todas as outras, a partir da quinta, elas estão muito juntas, com a mortalidade próxima de 60, 50 mil pessoas por ano. Então, se a gente olhar ali no gráfico quais são a sexta, sétima, oitava, nona e décima, a gente vai verificar que estão sintomas, sinais e achados anormais
nos exames laboratoriais e clínicos, então vem de achado laboratorial alterado, mas que não se encontrou uma causa específica. Sétimo, a doença do aparelho digestivo. Oitavo, algumas doenças infecciosas e parasitárias. Aí aqui tem uma observação, que aqui inclui todas as doenças infecciosas. Doenças do aparelho geniturinário aparece como nona causa de morte e em décima causa as doenças do sistema nervoso. Então aqui a gente tem então a listagem das 10, a gente verifica então que existem as 5 primeiras que estão deslocadas com uma maior taxa de mortalidade, o maior número de pessoas que morrem por causa delas, e embaixo da sexta até a décima, menos de 100 mil, né? Uma observação aqui então, quando a gente está falando de pandemia de Covid, quando a gente está falando de uma doença viral, em qual dessas classificações entraria a causa morte por Covid? Ou seja, um paciente que morreu por Covid, em qual dessas categorias ele vai ser classificado como tendo morrido? Não é em doenças respiratórias, vai ser em algumas doenças infecciosas e parasitárias. Por que a gente sabe que a classificação que vai mudar é essa linha preta que está no gráfico que a gente fez? Porque existe uma determinação do Ministério da Saúde que fez essa orientação de como preencher a declaração de óbito. Então vamos dar uma olhadinha nessa declaração. Se a gente olhar então na fonte, existe um documento então que foi feito pelo Ministério da Saúde que chama as orientações para a codificação das causas de morte no contexto da Covid, coronavírus Covid-19. Essa publicação foi feita pelo Ministério da Saúde ao redor de maio do ano de 2020, ou seja, desde o meio do ano passado, a gente já tem uma orientação feita através desse documento, o link vai ficar na descrição, de como preencher a causa morte nos casos de Covid. Se a gente olhar esse documento, rodar um pouquinho para ver, a gente vai ver inclusive que tem orientações específicas de como fazer o preenchimento de uma declaração de óbito. Então ele cita os casos dos pacientes, dando exemplos e mostrando como que deve ser preenchido. Então tem imagens ali mostrando como que deve ser feito o preenchimento em mais detalhes. Se você quiser dar uma conferida, dá uma olhadinha no link da descrição. Mas basicamente então o que esse documento fez? Ele orientou como fazer esse preenchimento. E esse preenchimento ele é feito através de uma classificação, de um código do CID que cai em doenças virais, outras doenças virais, que como consequência colabora naquele capítulo relacionado às doenças infecciosas que estava em preto no gráfico que a gente viu. Como que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer uma estimativa do informação que a gente tinha até agora, então de 2015 até 2019, e vamos pensar, se a gente somar as mortes que provavelmente aconteceram por Covid, a gente ainda não tem essa informação no DataSUS de o registro exato das pessoas que morreram por Covid, mas a gente tem algumas estimativas que estão sendo feitas na medição do excesso de mortes. Então a gente vai entrar aqui numa outra fonte, que é a fonte do CONAS, que é o Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Então existe esse conselho que basicamente pega os secretários de saúde dos vários municípios do Brasil todo e congrega essas informações para ajudar a fazer a mensuração de combate à pandemia, as medidas de saúde que foram tomadas durante a pandemia. Então a gente tem esse site, o link vai ficar na descrição também, que foi elaborado então pelo esse conselho, pelo CONAS, com a empresa Vital Strategies e com a Arpen Brasil. Basicamente o que foi feito foi pegado o registro que existe nos cartórios de morte e foi feita uma compilação, uma soma dos registros cartoriais de morte, de falecimento, durante o período de 2020 e 2021, até a data de agora, das últimas semanas. E aí foi feito o cálculo e a somatório de todas o número de mortes, de pessoas que morreram ao longo desse tempo. E foi calculado o quanto que esse número total de mortes das pessoas que morreram é maior do que a média dos últimos anos, de 2015 a 2019. Ou seja, a gente tem, por exemplo, nesse gráfico, o link vai ficar na descrição, em cinza, o que é o normal de pessoas morrerem no Brasil ao longo do tempo.
Aí são as semanas epidemiológicas, então, no eixo X, de 2 a 52, né, cada um é uma semana, e no eixo Y, o número de mortos. Então, se a gente olhar ali em cinza, a gente tem uma faixa que é o número de pessoas que morrem no Brasil, em média, dos anos de 2015 a 2019. Se a gente olhar agora para as linhas que tem a linha azul e a linha roxa, elas são o número de mortes que a gente teve, tanto em 2020 quanto em 2021, por esse registro de cartório. Ou seja, a gente esperaria ter em 2020 e 2021, se não tivesse nenhuma pandemia, se não tivesse nenhuma outra coisa, uma média parecida com a média dos últimos anos. Ou seja, a linha azul, que é do ano de 2020, e a linha rosa, que é do ano de 2021, estarem dentro da faixa cinza. Mas não foi isso que aconteceu. Se a gente olhar no gráfico, a gente vê que em 2020, lá para a semana epidemiológica 14, ela começa a ter uma subida do aumento das mortes no Brasil. E ao longo do tempo ela fica sempre acima da média, né, das mortes dos últimos anos. E se a gente olhar nas semanas epidemiológicas de 2021, a gente vê que está extremamente acima da média dos últimos anos. Então é importante ter um cuidado na hora de interpretar esse dado. Esse dado mostra então o total de mortes, não quer dizer que esse excesso foi devido diretamente a mortes por Covid. Ou seja, em breve o DataSUS vai atualizar verificando exatamente se foi ou não por Covid esse excesso de mortes. Mas esse gráfico aqui já nos guia mostrando que houve algo que aconteceu em 2020 e 2021 que aumentou excessivamente o número de mortes nesse período. Que, como a gente sabe que teve uma pandemia, a gente pode atribuir esse aumento em parte a decorrência da Covid, mas a gente só vai saber o dado exato futuramente quando for feita a compilação de dados, que tem um atraso, né, na hora de fazer essa checagem e essa medida, mas provavelmente no ano que vem a gente já vai ter os dados de 2020 e no próximo ano de 2021. Mas então a gente tem um excesso em relação à média dos últimos anos. Então se a gente correr aqui, esse site é muito bom, vale a pena dar uma olhadinha. Ele tem o excesso de mortalidade nas regiões do país e ele tem aqui o total do número de óbitos por período. Esse período que está selecionado é o período de 2021. Na versão desktop desse site, dá para você selecionar 2020 ou 2021. Nessa no mobile, a gente só conseguiu acessar o 2021. Então aqui a gente tem que quanto que era o esperado, então o que seria o normal, a média dos últimos anos de morrer durante um ano. Seria normal morrer 893 mil pessoas. Aí no período, né, até agora de 2021. E qual que foi o excesso de mortalidade proporcional? Foram 52%. Quanto foi o excesso de mortalidade? Morreu mais gente do que a média até o momento que a gente está em 2021? Quanto foi esse excesso? Foi de 464.332 pessoas. Ou seja, em torno de 465 mil pessoas morreram a mais em 2021 do que é o esperado em relação à média dos últimos anos. Então não quer dizer que essas pessoas foram só de Covid, mas como a gente estava num período de pandemia muito forte, uma parte delas com certeza foi de Covid. Então o que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar esse excesso que tem de mortalidade de 464 mil pessoas, a gente vai tirar uma margem de alguns porcento, né? Talvez em torno de 20%, então vai dar em torno de 350 mil pessoas, e para o ano de 2020, que foi basicamente metade desse valor, foram em torno de 225 mil pessoas que faleceram. Se a gente tirar também em torno de 20%, falando que não é da pandemia, não é devido ao Covid, a gente vai ter um valor em torno de 170 mil. Então a gente vai assumir agora e vai plotar naquele gráfico que a gente fez antes, qual que seria a estimativa, considerando que a gente tinha a média de mortos nos últimos tempos, nos últimos anos, que a gente tem já a informação do DataSUS, e vamos somar então esse excesso de mortos, retirando em torno de 20% para saber uma estimativa de quanto que deve ser nos próximos anos à medida que o DataSUS vai dar para a gente. Então, só lembrando aqui que esse dado que a gente vai mostrar agora é uma estimativa, não é algo que a gente já tem a informação, mas é baseado nesses pressupostos, nessa hipótese de que uma parte importante desse excesso de falecimentos é decorrente da pandemia de Covid. Então esse gráfico a gente fez especialmente aqui para esse vídeo. Então a gente tem o mesmo gráfico que a gente tinha antes, as causas de mortes
nos últimos anos, de 2015 a 2019, só que a gente tem aquela linha preta, que como a gente viu, os óbitos realmente por Covid nos próximos anos, que tiver a data e a conferência pelo DataSUS, vai ser adicionado aonde? Vai ser no capítulo 1 do CID, que é algumas doenças infecciosas e parasitárias. Então, se a gente tem ali em torno de 50 mil pessoas ao longo de 2015 a 2019 faleceram desse capítulo, algumas doenças infecciosas e parasitárias. Se a gente adicionar agora, então, um excesso de 2020, em torno de 170 mil pessoas a 50 mil, a gente vai ter um total de em torno de 220 mil pessoas. Então, se a gente olhar, é o tracejado que está marcado aqui nesse gráfico, e com uma seta, a gente vai ter em torno, então, de 220, 230, 250, algo em torno desse número. Então não é um número exato, é uma estimativa. Pode ser mais, pode ser menos, vai depender do que realmente veio o resultado positivo de Covid e do que realmente foi feita a conferência nos dados pelo DataSUS. A gente vai ter então em torno mais ou menos de 220. Com esse crescimento, algumas doenças infecciosas e parasitárias, ele vai sair da 8ª posição e vai começar a competir já com a 2ª posição em 2020. Então, muito provavelmente, assim que o DataSUS disponibilizar os dados, a gente vai ter algumas doenças infecciosas e parasitárias, devido ao Covid, subindo da 8ª posição e competindo com a 2ª posição, com as neoplasias. Então, eu não sei o que vai acontecer em 2020, né? Vamos verificar os dados em breve, mas quando tiverem os dados oficiais pelo DataSUS, provavelmente a Covid vai ser a 2ª ou a 3ª causa de morte no país, pensando como capítulo do CID. Ou seja, como algumas doenças infecciosas e parasitárias. E se a gente fizer o mesmo raciocínio para 2021? Se a gente adicionar, então, a quantidade de pessoas que morreram a mais no ano de 2021, a gente vai verificar, a gente vai ter que somar em torno de 350 mil pessoas, mais 50, dá em torno de 400 mil pessoas. Então a gente não sabe se vai ser mais do que 400, menos do que 400, a pandemia ainda não acabou, ela ainda está em curso, né? E o ano de 2021 ainda não acabou, ainda tem aí mais 2 meses praticamente. Esperamos que poucas pessoas faleçam, a cobertura vacinal tem sido tem tido um aumento constante. Inclusive, se você ainda não se vacinou, conhece alguém que não se vacinou, por favor, considere se vacinar assim que possível, porque é algo que está tendo um impacto muito positivo na redução dessa mortalidade. Mas voltando aqui então para o gráfico, a expectativa que a gente tem é que não sabemos se mais do que 400, menos do que 400, mas que vai ter um aumento então. E aí assim, em 2021, provavelmente, quando for feita a compilação dos dados, a gente vai verificar muito provavelmente que algumas doenças infecciosas e parasitárias saltou então de 2020, ela vai ficar em 2º ou 3º lugar, mas ela vai saltar então de 8º em 2019 para 2º ou 3º em 2020 e provavelmente em 2021, infelizmente, ela vai estar competindo com as doenças do aparelho circulatório entre a 1ª e a 2ª posição. Então, esses links e essas informações sobre como a gente obteve os dados vão ficar todo na referência, inclusive os slides e as imagens que a gente usou aqui, mas basicamente então essa é a estimativa, que em breve o capítulo do CID que é responsável e relacionado com a Covid-19 vai estar muito provavelmente entre a 2ª ou a 1ª colocação. E infelizmente essa pandemia então fez com que as doenças infecciosas e parasitárias, que não são a causa de morte principal no Brasil já há muitas décadas, ela vai saltar de um dado muito baixo para 1º, 2º ou 3º lugar em 2020 e 2021. Muito obrigado pela sua audiência. O objetivo do vídeo era esse, de mostrar as causas de morte dos últimos anos e também mostrar a projeção, uma estimativa de o impacto que a pandemia de Covid teve e vai ter na causa de morte em 2020 e 2021, assim que o Ministério da Saúde fizer a compilação final e obter todos os dados. Se você gostar desse tipo de informação e desse tipo de conteúdo, considere se inscrever no canal, deixar seu like e até o próximo vídeo. Um abraço!